Olá a todos. Hoje iremos apresentar então o trabalho de Introdução à Ciência do Solo. Eu e o Gabriel, então, que fizemos o trabalho. Professor Mastrangelo Lanzanova, então. Então, começar a falar a parte introdutória do solo de argissolos. Então, os argissolos são solos minerais com visível diferenciação entre as camadas ou horizontes, reconhecida em campo, especialmente pelo aumento nos teores de argila em profundidade. Podem ser arenosos de textura média ou argilosos no horizonte mais superficial. São formados a partir de rochas de arenito ou granito e se formam em áreas de relevo ondulada ou forte ondulado. Existem 5 tipos de argissolos. O acinzentado, que apresenta coloração cinza nos 100 cm do horizonte B. O amarelo, que possui minerais bem drenados e profundos e apresenta coloração amarela nos 100 primeiros centímetros do horizonte B. Aí tem o vermelho, que são solos que possuem coloração avermelhada nos 100 primeiros centímetros do horizonte B. E por último, então, é o solo que apresenta coloração vermelha e amarela, que não se enquadra em nenhuma classe. Então, o grupo dos argissolos ele é dividido em 3: eutrófico, distrófico e álico. Então, distróficos são os solos que possuem mais de 50% de sua capacidade de troca ocupada pelo hidrogênio e o alumínio. Portanto, são menos férteis. O eutrófico, então, os eutróficos possuem mais de 50% de sua capacidade de troca ocupada com bases de cálcio, magnésio e potássio, sendo então, portanto, mais fértil, né, por ter todos esses componentes, o que influi favoravelmente no crescimento radicular, então no crescimento das raízes. Os álicos são indicativos de saturação por alumínio, então tem muito alumínio, característica identificada no horizonte B, ou então no horizonte A. Depois vai ter uma foto que dá para entender onde é que é o horizonte A e o horizonte B. Os argissolos, então, eles possuem a segunda maior ordem do Brasil, onde juntamente com os latossolos, então, que são os primeiros, são os solos mais expressivos, sendo verificados em praticamente todas as regiões brasileiras e em todos os domínios pedobioclimáticos, então, segundo o IBGE. Então, os argissolos apresentam cor mais forte, amarelada, brunada ou avermelhada, maior coesão e maior plasticidade e pegajosidade em profundidade, devido ao maior teor de argila em sua composição. A fertilidade dos argissolos é variável, depende principalmente de seu material de origem, e sua retenção de água é maior nos horizontes abaixo da superfície. Então, podem constituir em um reservatório de água para as plantas. Os argissolos de maior fertilidade natural, que são os eutróficos, eles possuem boas condições físicas. Em relevos mais suaves, apresentam maior potencial para o uso agrícola. Suas limitações estão mais relacionadas à baixa fertilidade, acidez e teores elevados de alumínio, e a suscetibilidade aos processos erosivos, principalmente quando ocorre em relevos mais movimentados. Feita essa parte introdutória, então, agora os pontos principais, então, do nosso trabalho. O tema do nosso trabalho principal, então, são os argissolos e as suas características. O objetivo geral do nosso trabalho, compreender e diferenciar os tipos de argissolos. Objetivos específicos, então, analisar quais as vantagens dos argissolos, diferenciar os tipos de argissolos existentes e compreender o que é um argissolo. O problema, então, que é apresentado nos argissolos é que no estudo, então, levanta-se como problema o que determina um solo como sendo argissolo. E a hipótese é a determinação de um argissolo pode ser de fácil visualização. São solos que apresentam maior teor de argila nas camadas superficiais em relação aos superficiais. Sua cor pode variar de acinzentada a avermelhada, sendo as tonalidades amarelas
e vermelhas as mais comuns. Então, os argissolos são solos minerais com nítida diferenciação entre as camadas ou horizontes. São reconhecidos em campo especialmente pelo aumento, por vezes, dos teores de argila em profundidade. Justifica-se então o nosso trabalho ao estudar a constituição dos solos. O argissolos tem se tornado um ponto a ser aprofundado, visto que é o segundo tipo de solo mais encontrado no Brasil. Com o objetivo de compreender melhor o que é o argissolo, o trabalho então ele abordará questões de tipo características, ocorrências, etc. Nesse mesmo contexto, o trabalho também buscará encontrar informações sobre sua constituição e a sua importância, tendo o trabalho como finalidade agregar conhecimento para os integrantes do grupo, bem como disponibilizar informações sobre o assunto para terceiros, então para quem buscar o assunto. A metodologia usada no nosso trabalho, então, foi utilizada a revisão bibliográfica, com o método de pesquisa exploratória, visando estudar os argissolos. A pesquisa, então, sobre o assunto bibliográfico, como eu já havia dito, a gente artigos, PDFs e textos, então toda de forma online, via computadores e celulares, né? Então, eu vou falar um pouco dos argissolos e suas características. O nome argissolo é derivado do latim e significa literalmente solo de argila, ou seja, solos que acumulam argila. Argissolos são solos minerais com nítida diferenciação entre as camadas e horizontes, reconhecida em campo especialmente pelo aumento, por vezes abrupto, nos teores de argila em profundidade. Podem ser arenosos, de textura média, ou argilosos no horizonte mais superficial, e apresentam cor mais forte, amarelada, brunada ou avermelhada. Dão maior coesão e maior plasticidade e pegajosidade em sua profundidade. Então, tudo isso devido a sua maior ter seu maior teor de argila. Os argissolos, então, eles estão distribuídos por todo o território brasileiro, como já tinha sido dito antes. A área de abrangência desse tipo de solo, ela é apenas superada pelos latossolos, né? Os argissolos, eles têm como particularidade a presença do horizonte bitextural, que acho que na próxima imagem vai aparecer ali qual é o horizonte bitextural, e é caracterizado pelo alto teor de argila de baixa atividade. Isso proporcionará, então, um comportamento diferenciado em relação à água e a sua suscetibilidade à erosão, que atuará diretamente no manejo dos solos. Então, nos argissolos, o horizonte bitextural pode ocorrer logo abaixo do horizonte A ou E. O horizonte A é um horizonte mineral superficial que ocupa geralmente os primeiros centímetros do solo. Já o horizonte E é caracterizado por perder argila para o horizonte abaixo nele. Quando a água passa através da porosidade dele, leva as partículas de argila para o solo subjacente, o solo que perde argila e fica com textura arenosa. Aqui, então, tá a imagem que eu falei. Aqui exemplifica bem o que foi dito agora no slide anterior. Então, o horizonte textural A, então, que é a parte superficial, né? O E, então, que seria aquele que foi dito que perde argila e se torna arenoso, né? Na imagem da esquerda ali mostra bem arenoso. E o horizonte B, então, aonde se acumula argila. Aonde está todo esse solo argissolo, né? Onde tem a maior concentração de argila. Então, vou falar agora da fertilidade dos argissolos. Então, a fertilidade dos argissolos pode variar. Os argissolos possuem grande diversidade quanto às suas características, de interesse para o uso agrícola, como a fertilidade. Esse tipo de solo varia de baixa até alta fertilidade. Quando apresentam baixa fertilidade, são denominados solo distróficos. Então, são quando apresentam alta fertilidade, são denominados de solos eutróficos. Para os solos distróficos, a limitação de fertilidade deve ser superada com práticas intensas
da conservação do solo. Assim, evita perdas de fertilizantes e corretivos por erosão. Aqui os exemplos de práticas de conservação do solo, então, seria a adubação química, então, e a calagem, né? A calagem, aplicação de cal e a adição de matéria orgânica. Então, essa matéria orgânica poderia ser esterco, restos de matéria orgânica, enfim. Para então os solos eutróficos, não existe limitação quanto à fertilidade, mas a retirada constante de nutrientes pelos cultivos e a erosão em áreas de declive mais acentuados podem reduzir o teor de nutrientes no solo. Os argissolos tendem a ser mais suscetíveis aos processos erosivos, então, devido à relação textural presente nesses solos, que implica em diferentes níveis de infiltração dos horizontes, tanto superficiais e tanto subsuperficiais. Porém, os de texturais mais leves ou textura média e de menor relação são mais porosos, possuindo boa permeabilidade, sendo, portanto, menos suscetíveis à erosão. O manejo dos solos, dos argissolos, né, de acordo com as limitações, então, relacionadas a esse solo, a sua utilização ela exige um manejo adequado, com a adoção de correção, então, como dito antes, a calagem, adubação orgânica e de práticas conservacionistas para o controle da erosão. Então, seria aqui o plantio direto, não manejar tanto o solo, porque já é um solo que corre o risco, então, de acontecer bastante erosão, né? Cuidar nesses métodos de plantio aí. E então, vou falar agora sobre os ambientes de ocorrência. Eles ocorrem em diferentes condições climáticas e de material de origem. Só a ocorrência está relacionada, em sua grande maioria, às paisagens de relevo mais acentuados e dissecados, com superfícies menos suaves. Agora, então, falar um pouco dos tipos de argissolos mais detalhadamente, né? Vamos começar, então, com o argissolo brunoso ou argissolo bruno acinzentado. Ele é um argissolo que incorpora argissolos com coloração de média tonalidade laranja ou mais amarelada, com sobreposição de tons escuros e acinzentados na parte superior, desculpa. Então ali já na foto já dá para enxergar que na parte superior ali é bem cinza, até um preto ali, né? Ele tem elevados teores de matéria orgânica, então é um solo que agrega bastante matéria orgânica. E esses solos eles são encontrados em clima subtropical nos planaltos do Rio Grande do Sul, no Paraná, Santa Catarina e na região gaúcha dos Pampas. Então, agora os argissolos amarelos, que apresentam coloração de intensa tonalidade laranja amarelado ou próximas ao mais amarelado. Apresentam textura variando de arenosa, média, até média muito argilosa. São solos com muita baixa fertilidade natural, forte e moderadamente ácidos e que podem apresentar horizontes coesos, que ao serem umedecidos tornam-se friáveis, exceto quando são cimentados, os quais podem ocorrer em relevo abaciado e com restrições de drenagem, apresentando mosqueados e concreções ferruginosas nos horizontes subsuperficiais e principalmente nos solos que ocorrem próximo às bordas dos tabuleiros crustais. Então aqui na imagem dá para ver que apresenta então a coloração bem amarelada e são solos então, né, com pouco, não apresentam muita matéria orgânica. O argissolo acinzentado, então os argissolos acinzentados, quase falei acidentado de novo, desculpa, incorpora então argissolos com coloração de intensa tonalidade laranja amarelado ou, aqui tá errado, aqui seria acinzentados, ou sobreposição de tons acinzentados. Ocorre em áreas de clima subtropical. Ali no início eu coloquei amarelado, mas seria acinzentado. Argissolo vermelho. Apresenta coloração castanha ou mais avermelhada. São argissolos de cor vermelha acentuadas, devido aos teores mais altos
e a natureza dos óxidos de ferro presentes no material originário, em ambientes bem drenados. Apresenta fertilidade natural muito variável devido à diversidade de matéria de origem. Então, aqui dá para observar um solo bem constante, que apresenta também a cor vermelha, e dá para observar, se olhar bem de perto, que é um solo bem poroso, então apresenta bastante filtração de água. Ali sobre o solo mais avermelhado também, ele é um dos solos mais férteis dos argissolos, né? Isso. É um bem conhecido nosso também. O argissolo vermelho e amarelo, então, vermelho e amarelado, ele incorpora argissolos cujas cores vermelho e amarelas ou amarelo avermelhadas não se enquadram em nenhuma das classes anteriores. Então, ele apresenta também baixa ou muita baixa fertilidade natural, então é um solo pouco fértil, diferente do vermelho, né? Com reação fortemente ácida, ele é um solo muito ácido. E argilas de atividade baixa, então a argila é bem compactada. Esses solos ocupam áreas mais restritas, não estando mais relacionados com os ambientes. Então, ela está mais relacionado com os ambientes de floresta. E aqui as referências. Obrigado pela atenção. A maior parte do nosso trabalho a gente buscou no site da Embrapa, né? Que é onde a gente achou mais informação. Outra coisa que eu queria dizer é que nosso grupo era de 4 componentes, né, Gabriel? Isso. E aconteceu que ficou só nós dois. Então, se a gente deixou alguma coisa a desejar, a gente pede desculpa. Se a gente fez algum erro também, pedimos desculpa e agradecemos a atenção de todos. Obrigado.